Desperta, meu Deus, desperta. Será que é preciso acordar a Deus? Vamos conhecer o 7º Salmo? Esse 7º Salmo é mais um salmo de súplica individual, alguém que está sendo perseguido e busca em Deus um julgamento justo, fazendo de Javé um juiz universal. Desta forma, o salmo apresenta uma sociedade corroída, onde as injustiças prevalecem e o justo não se sente seguro ante a sua sociedade, seus juízes. A única forma que ele vê é apelar a Deus e buscar a sua intercessão. A única segurança que ele encontra é através de um julgamento justo, e esse só Deus pode realizá-lo. Por isso ele busca o templo e a segurança do lugar sagrado. E mais uma vez, nesse salmo, nós temos essa linguagem jurídica, onde o salmista faz o seu testemunho, onde o salmista faz testemunho a seu favor, dizendo que não cometeu nenhum ato de injustiça, reforçando seu compromisso de caminhar na justiça divina. Os gananciosos e violentos, na realidade, se revelam grandes idiotas. Então vamos conhecer esse salmo nas 3 perguntas? Então vamos aí aos nossos 3 passos. Como o texto se divide, qual o conflito que o texto apresenta e qual o rosto de Deus que o texto revela. E assim nós vamos dividir em 3 partes este salmo, de acordo com o livro de José Bortolini, Conhecer e Rezar os Salmos, da editora Paulus. O texto bíblico da edição pastoral tirado da internet. Então, nessa primeira parte, nós podemos dizer que este salmo nos apresenta 3 momentos: uma introdução, o versículo 2 e 3, e uma conclusão no capítulo 18, no versículo 18, em forma de louvor, e o resto, de 14 a 17, uma sessão de júri. Primeira parte. Javé, meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me dos meus perseguidores todos, liberta-me, que não me apanhem como leão e me estraçalhem e ninguém me liberte. Então aqui nós temos a introdução, podemos ver aí o pedido de salvação, salva-me, liberta-me. Também aqui uma referência ao animal, o leão. Então aqui como uma caçada, né? O autor deste salmo se sente caçado, se sente sozinho. Podemos perceber, corre um grande perigo. Então agora nós passamos para o miolo, que aqui vamos ter que dividir em 2 slides, porque fica muito grande o texto. Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem me fez o bem, se poupei sem razão a quem me oprimiu, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e aparte o meu ventre contra a poeira. Levanta-te, Javé, com tua ira, erga-te contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus, decreta um julgamento, que a Assembleia dos Povos te cerque, assenta-te sobre ela no mais alto. Javé é o juiz dos povos. Julga-me, Javé, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo, pois tu sondas corações e rins, ó Deus justo. Quem me protege é Deus, que salva os corações retos. Deus é um justo juiz. Deus ameaça a cada dia. Se não se convertem, ele afia a espada, estica o arco e aponta. Prepara suas armas que matam, aponta suas flechas de fogo. Vejam, um injusto concebeu a injustiça, está prenhe da ganância e dá à luz a mentira. Ele cava e aprofunda um buraco e acaba caindo na cova que fez. Sua ganância se volta contra ele, sua violência lhe recai na cabeça. Então vamos só voltar aqui um pouco. Então nós temos aí nesse miolo do texto, primeiro o autor do salmo se apresentando, se cometi alguma injustiça, se paguei, se poupei. Bom, então aqui nós temos aí o autor do salmo se colocando diante de Deus, se cometi alguma injustiça, se paguei, se poupei, que o inimigo me persiga e alcance. Aí naquela imagem da caçada, se ele é culpado, que o inimigo o alcance. Mas, porém, se não é culpado, ele cobra de Javé uma posição. Levanta-te, Javé. Acorda, meu Deus. Apresentando Javé como um juiz, o verdadeiro juiz dos povos. E pedindo um julgamento. Esse modo de se pronunciar diante de Deus de forma tão forte, levanta-te, acorda, mostra uma extrema confiança e uma grande ousadia deste salmista diante do Criador, diante de Javé. Julga-me, põe fim à maldade dos injustos, como juiz que
Javé interfira nessa situação. Quem me protege é Deus, justo juiz. Podemos perceber que apresenta Javé como uma grande proteção que ele tem. O único verdadeiro juiz, e aqui uma grande crítica ao tempo, provavelmente diante de muitos juízes injustos e corruptos de seu tempo, o único juiz que pode protegê-lo, que realmente o protege, é Javé, como um juiz universal e verdadeiro. E aí ele apresenta Deus como um Deus que ameaça os injustos para que eles se convertam. Aponta suas flechas, apresenta aqui Javé como um guerreiro que fere os injustos, que se apresenta através da grande ganância que tem. Ele cava e aprofunda o buraco e acaba caindo na cova que fez. Sua ganância se volta contra ele, sua violência lhe recai na cabeça. E aqui ele diz que a própria ganância faz os injustos se afundarem no buraco que criam. Se volta contra eles a maldade que eles mesmos provocam. E na última parte nós temos o versículo 18. Eu agradeço a Javé por sua justiça e canto ao nome de Javé Altíssimo. Então aqui nós temos um louvor final, um agradecimento a essa justiça de Deus, essa justiça divina. Esse salmo apresenta uma composição um pouco diferente dos demais, que já foram analisados, um pedido de apelo dentro de um tribunal de justiça. Então a pergunta, qual o conflito que o texto apresenta? E nós temos aí o conflito entre justos e injustos, mais uma vez. O autor do Salmo é alguém que clama por justiça diante de sua causa. Então há um conflito aberto entre o justo inocente e os injustos agressores. O justo chama de perseguidores, apresentando aí como uma grande caçada a sua pessoa. Esses injustos são gananciosos, violentos, que procuram matar o justo. O justo não tem a quem apelar. A justiça dos homens não defende, pois os juízes estão corrompidos. O único recurso é apelar então para essa justiça divina, Javé como o juiz universal. Bom, e agora vamos à terceira pergunta. Qual o rosto de Deus que o texto revela? Javé é apresentado como um grande guerreiro no texto. Nós podemos perceber isso, fala de arco, tem a imagem da caçada, ele está sendo caçado, mas aqui Javé como um arqueiro, aquele que vai também caçar. Então nós temos aqui essa apresentação de Deus através de um guerreiro. Porém, a gente também tem, ao apelar para Javé com tanta intensidade, nós temos aqui uma grande aliança. O rosto acaba sendo um rosto de Deus da aliança, que vai defender o justo e o protegê-lo contra os seus inimigos. Esta é a imagem de Deus que se apresenta neste 7º salmo. Desperta, ó Deus, desperta. O salmista se sente tão confiante em Deus que fala de forma sincera, apresentando a sua causa, porque tem profunda confiança que Deus irá agir a seu favor. Uma oração sincera se faz também questionando, apresentando a Deus as nossas dificuldades em entender muitas coisas que acontecem. Ser sincero diante de Deus é uma forma de ter a certeza da sua presença. Uma oração sincera é uma oração que se faz de forma aberta e se deixa corrigir pelo Espírito. Que esse salmo possa nos ajudar a termos oração cada vez mais verdadeiras com o nosso Pai Celeste. Se você gostou, dê aí seu like, compartilhe, assine o canal. Um grande abraço a todos.